Queridos, a paz do Senhor. Você que pode ou que tem, livro de Esther, capítulo 5. Vamos do 4, capítulo 4, verso de número 14. Depois nós vamos para o capítulo 5. Os primeiros 4, 5 versos deste capítulo. Quero externar a minha gratidão a Deus por mais um tempo de bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Agradeço a Deus pelas suas promessas, pelo seu cuidado, pela sua proteção a mim e a minha casa. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa, Anselma, minhas filhas, a Júlia, a Luísa, que casou, Mariana Nogueira, que agora é filha também. Eu digo sempre que a base de todo ministério está dentro de casa. Sem uma base sólida, familiar, a gente não vai para muito longe. A gente para, talvez, no começo ou no meio do caminho. Deus tem me presenteado com esta casa. Eu até brincando ontem, o pastor Pablo, que o pastor Pablo às vezes zomba da gente, né? Ele vem aqui, canta e fala que não canta. E esses dias eu até falei para o pastor Elias, eu orei a Deus, falei: Senhor, o Senhor me deu uma postura, uma posição de liderança, de pastoreio. Eu prego um pouquinho de vez em quando, mas o Senhor podia dar um pouquinho de voz para mim, né? A esposa canta bem, a filha está vindo ali no mesmo caminho, e a garganta aqui é meia taquara rachada. O Senhor podia ter dado uma melhora, né, nessa garganta. E sabe que Deus respondeu no meu coração? Ele respondeu. Ele diz assim: a minha Selma te basta. E aí ele falou assim: ainda trouxe a Júlia para te aperfeiçoar no momento de fraqueza. Então louvo a Deus pela minha filha, pela minha esposa, pela minha casa e o cuidado que Deus tem conosco. Quero agradecer também a esta igreja, a Londrina, que nos recebe desde 2016. Chegamos aqui em 18 de agosto de 2016. Nós fomos morar ali no bairro do Continental. Deus nos proporcionou uma casa quando ainda trabalhava em São Paulo, e fomos congregar ali no Parigô de Souza, também pastoreado até hoje pelo meu querido pastor Osmar e a sua esposa, a irmã Dalva, mãezona, que já me fez chorar muito. Nós chegamos aqui, fomos cuidados por eles por quase 2 anos e 6 meses, 2 anos e 8 meses. Nós louvamos a Deus pela vida desses pastores, porque se estamos aqui também, eu digo sempre que tem lugares que Deus vai nos levar, mas tem lugares que vidas e amizades, relacionamentos vão nos conduzir. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que cuidou da minha casa, até porque eu fiquei 2 anos e 2 meses morando aqui em Londrina e ainda trabalhando em São Paulo. E o pastor Osmar, a irmã Dalva, sempre passava em casa para pegar a esposa, as filhas, levar para a igreja, trazer de volta. E algumas EBLs, ele também fez isso. Então agradeço a Deus pela vida do querido pastor Osmar e a nossa querida irmã Dalva. E por nosso querido pastor Elias, é uma promessa de Deus. Eu tenho vivido coisas grandes aqui nesta cidade, de promessas que Deus nos fez ainda jovem, solteiro, e eu estou muito feliz pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, meu pastor, toda a coordenação deste trabalho lindo, pastor Pablo, pastor Jodson, pastor Elisiel, pastor Moisés, quando eu cheguei aqui, ele que estava na presidência. Quando nós chegamos definitivamente em 2018, houve a transição do pastor Moisés para o pastor Elias, e com 3 meses em Londrina, Deus nos permitiu assumir a primeira congregação do Jardim Planalto.
Então agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores. Obrigado, carinho de todos vocês. Vamos ler o texto, que os irmãos já estão um tempo de pé. Esther capítulo 4, verso 14. Diz assim: porque se você ficar calada, porque se de todo te calares, vamos ler ali no texto do telão que todo mundo lê junto. Neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Verso 15, então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecendo, pereço. Capítulo 5, e os versos iniciais, diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Mais uma vez, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou o cetro para Esther. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. E então o rei lhe disse: que é que tens? Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer o rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. E no 5 nós finalizamos. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E você diz amém? Tome o seu lugar, por favor. Eu agradeço também a Deus pelos nossos irmãos do Maria Cecília, que tem estado nos apoiando em oração para esse tempo precioso, e aos amigos ministeriais, pastores que me abraçaram, me dando aquele aperto de vai que vai dar tudo certo. Obrigado, o carinho de vocês. Sempre é muito bom saber que nós não estamos só em meio a algumas batalhas. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém, irmãos? Eu peço perdão, até porque nós vimos aqui alguns pastores já ministrando. Eu tenho uma inveja, não vou dizer que é santa, que não existe inveja santa, né? Mas a sua delicadeza, comportamento, postura de ministrar, aquela nobreza de falar. Eu sou meio
da roça ainda, meio rústico, e talvez eu fuja um pouco do padrão, assim, daquela excelência do pastor Moisés. Pensa que eu olho para esse Senhor e falo assim: Senhor, dá um pouco dessa graça para mim, de autocontrole, né? O pastor Jobson, com aquela paciência, o tom de voz dele é do começo ao final, irmão. Não precisa nenhum tecladista ou músico procurar outra nota, é uma só, ele faz de dó até o final, né? Pastor Pablo sobe um pouquinho assim, mas mantém aquela elegância toda. Agora o pastor Elias é dos meus. Pastor Elias, ele fica vermelho igual eu, né? Ele corre para lá, corre para cá. Eu falei assim: esse daí é da minha linhagem, ou melhor, ele é mais velho que eu, sou da linhagem dele. Obrigado, meus pastores, vocês são referências para as nossas vidas, e que Deus abençoe. Então peço perdão se eu sair um pouquinho aí do padrão. A gente não pode também, como diz um pastor daqui da casa, imitar ninguém, porque dentro de uma ferramentaria, de uma marcenaria, de uma oficina, tem todos os tipos de ferramentas. Umas se usam mais, outras se usam menos, mas todas elas são usadas para o benefício da obra do Senhor. Você, talvez que está na frente ou que talvez está atrás, não fique longe. Logo, logo, o dono da casa também te pega para um trabalho que só você sabe fazer. Amém? Livro de Esther. Livro de Esther é um livro que eu gosto muito. É um livro pequeno, de 10 capítulos. É um livro que foi escrito por aproximadamente entre um período de 10 anos. Não se vê o nome de Deus, nem se ouve a voz de Deus neste livro. Você não vai ver neste livro assim diz o Senhor, ou palavra do Senhor que veio, ou até mesmo alguém dizendo Deus me disse. Deus não tem esta expressiva e Deus não tem essa fala dentro deste livro. Porém, não significa que ele está ausente do cuidado da história deste livro. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. O silêncio de Deus geralmente é porque ele está trabalhando e não está tirando a tua atenção daquilo que ele está executando. Eu vou repetir para você cravar no seu coração: o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Ele está presente, cuidando de cada detalhe que você está vivendo. As portas que vão se abrir sem revelação, sem mensagem, sem profecia, sem ninguém vindo sapateando te entregar, é o cuidado de Deus no silêncio para a sua casa, para a sua vida. Neste livro não se ouve a voz, mas se vê o movimentar, o manifestar de Deus para com o cuidado do seu povo, no caso Israel ou os judeus que estavam na Pérsia neste tempo, sendo ali, talvez ainda sendo cuidado pelo Senhor. A história nos diz que este livro faz parte de um compêndio de livros históricos. Ele é o último desta coleção. Ele fecha a coleção de livros históricos. Está antes de Jó. E ele foi escrito em um período em que o povo de Israel estava voltando para a sua pátria, estava retornando para a sua nação. Depois de viver 70 anos aprisionado, Deus usa Ciro para trazer de volta o povo para a terra de Jerusalém. E as 3 primeiras levas de retorno que nós conhecemos a história, a primeira foi por Zorobabel, que veio para restaurar a igreja. A igreja estava quebrada, estava destruída, e Zorobabel volta para trazer de volta o culto. Em seguida volta Esdras, trazendo o retorno da palavra pregada.
Depois vem Neemias para a reconstrução do muro. Então vem nesses 3 ambientes, ou nessas 3 etapas, Deus vem trazendo de volta o povo para a sua terra, como eu disse, depois de 70 anos na prisão ou sendo escravo. Eu gosto só de frisar isso. O povo, segundo alguns pensadores, dentre tantos motivos que fez os céus, Deus entrar com justiça para trazer a sua ação no meio do povo e dispersar ele no meio das nações, foi pelas idolatrias, pelos desvios da adoração, pelo pecado. Segundo estes eruditos, Deus fez um cálculo, depois de mais ou menos 490 anos, sem o povo ir para a igreja fazer culto, sem o povo ir para a escola dominical, sem o ano sabático, sem o sábado do Senhor, 490 anos sem ele ser adorado. Deus olhou para aquele ambiente, pediu a nota fiscal, imprimiu o boleto e mandou para a nação: 70 anos que vocês não me adoram, 70 anos de escravidão. Diga para alguém que, se você puder e quiser, para alguém do seu lado, diz assim: uma hora a nota vai chegar, uma hora o boleto será impresso. Deus trabalhou com o povo por 70 anos. E vocês vão ver que nos livros dos Salmos principalmente, vocês vão ver que o povo está à beira do rio Quebar. Os profetas também dizem isso. E alguns dos seus algozes, os soldados que estavam ali pressionando o povo ao trabalho, olhava para os judeus, os levitas, dizendo assim: ei, toca um hino que você tocava lá na sede, toca um hino que você tocava na EBL. Eu não posso tocar um hino, eu não estou na minha igreja. Eu não posso tocar um louvor, cantar um louvor, eu não estou dentro do templo. O hino que eu canto, a harpa que eu uso, o instrumento que Deus me deu, só posso usar lá dentro, mas eu não posso usar aqui porque eu estou fora. Por que é isso? É a saudade que bateu de um tempo que eu tinha oportunidade e não aproveitava. Eu vou de novo para você levantar a mão e dar glória. Usufrui deste tempo de gloriosa presença do céu sobre a sua casa, sobre a tua vida. Tem uma igreja, tem um povo, tem um tempo, tem palavra, tem reunião, tem louvor, tem instrumento. Aqui eu adoro, dou lugar, levanta a mão, abra a boca. Mas o povo estava preso e a saudade batia e não podia tocar. Eu não posso tocar, estou longe de Sião, estou longe de Jerusalém. Aqui não é a minha casa, aqui não é a minha igreja. Eu vou de novo para você dar glória. Não deixe a saudade bater por causa da ausência da igreja. Aproveite o tempo da adoração para exaltar o nome dele, glorificar o nome dele, bendizer o nome dele, exaltar o nome dele, entregar o teu culto, a tua adoração, porque eu e você, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Tem nação que queria ter um templo desse, tem nação que queria ter estudos desse, tem nação que queria ter pregadores como nós temos aqui, mas não tem. E eles estão lá com uma página da Bíblia rasgada nos porões da cidade, dos vilarejos, e com uma palavra que ele lê, ou uma expressão da Bíblia, ou apenas um verso, a tua alma se enche de alegria. Ele se joga no chão dizendo: eu quero sentir esse Deus. A gente tem os 66 livros, a gente tem a Bíblia, a gente tem igreja, a gente tem pastores, e tem gente que ainda não dê glória. Eu vou te dar oportunidade para você exaltar a Deus. Dê glória, porque você tem liberdade para adorar a Deus. Neste tempo, Deus manda o povo de volta. Deus libera o povo para voltar para Jerusalém. E segundo alguns historiadores, alguns pastores teólogos,
Diz que o livro de Esther, ele foi constituído entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, quando Esdras estava trabalhando a questão da palavra. É neste período que Deus trabalha no rei da Pérsia ou na Pérsia, trazendo uma estrutura de proteção para o povo que não havia voltado para Jerusalém. Eles haviam ficado neste reino e Deus precisava levantar alguém para proteger. Assim como Deus levantou os seus homens para cuidar do povo que voltava, Ele também levantou uma mulher para cuidar do povo que ficou. Deus não vai perder a sua casa para Satanás. Deus não vai perder o seu povo para o diabo. Onde estiver um povo reunido para adorar o nome dele, Ele sempre levantará Esther, Ele levantará Esdras, Ele levantará Zorobabel para cuidar da sua casa. E neste tempo é que acontece o livro de Esther. É neste período que acontece o livro de Esther. É neste tempo que Deus escreve este livro que nós estamos hoje aqui falando um pouquinho dele, e você já conhece ele e os seus 10 capítulos, e talvez até tem muita mensagem para pregar. Talvez você já até fez seminários nos lugares que você passou. Este é o tempo que o livro de Esther é escrito. O livro de Esther, nesses 10 capítulos, ele traz uma história maravilhosa, uma história que também é marcada por todo o cenário hoje de Israel. É o Purim ou Pur, que também nasce neste tempo, que é o dia da alegria, o dia da sorte, o dia da festa, o dia do livramento de Israel. Não é o que nós vamos tratar aqui hoje. Queremos falar um pouquinho sobre a vida desta mulher, o drama que esta mulher enfrentou. Eu gosto de ver, observar, analisar detalhe por detalhe do comportamento de Esther. Ela não é uma mulher que traz à sua vida um ambiente de vitimismo, de autoflagelo, de martirização. Não, ela é uma mulher de fibra. O texto bíblico diz que ela era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Foi Mardoqueu ou Mardocai que cuidou, um primo que virou pai, que virou um tio que era um primo que era tio que virou pai, que cuidou de Esther no tempo da maior dificuldade. Eles foram exilados pelo rei da Babilônia e eles foram levados, e ali, talvez a história não disse, foi aqui que o seu pai e a sua mãe veio a falecer, mas o texto diz que ela não tinha família, não tinha estrutura familiar, não tinha uma mãe que abraçava ela pela manhã, não tinha uma mãe que mandava um WhatsApp perguntando: minha filha, você chegou bem na escola, você chegou bem na empresa. Não tinha um pai que trazia ela no carro em segurança para sua casa. Não, ela tinha um primo tio que cuidou dela no momento de dificuldade. O texto não disse se tinha uma casa boa, bonita, não, mas ela estava entre os exilados judaicos. O povo que estava aprisionado, que viveu aprisionado. Era neste cenário que estava uma mulher que Deus estava preparando para assumir uma das cadeiras mais importantes deste reino, um reino grande, poderoso. O texto no capítulo 1 e seus versos iniciais diz que o reino era tão grande que vinha da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Alguns dizem que eram pequenas cidades, outros dizem que eram pequenos vilarejos. Não me importa, o importante é que no tempo desta escrita era uma nação poderosa. E vamos também frisar que Assuero, a Persa, o Medo-Persa, era uma nação ímpia, não era uma nação que conhecia princípios humanos e muito menos os princípios da lei judaica. Não, era um rei perverso, idólatra, alcoólatra, bebum,
comum, gostava de festa, ele gostava de coisas erradas. Então nós vemos um cenário de uma história que acontece dentro de um ambiente totalmente promíscuo. Nós vamos ver alguns comportamentos e nós vamos talvez até refutar, mas é Deus no meio do caos, trabalhando para trazer de volta a segurança para a sua casa. Eu vou repetir isso aqui: onde abundou o pecado, um pequeno fagulho da graça, ela transforma de algo extraordinário, que preserva a sua igreja de sofrer as sanções do inferno. Eu vou trazer de novo para você levantar sua mão. Deus trabalha no meio do caos para cuidar da sua igreja. Eu vou de novo porque você não entendeu, para você entender o que Deus quer. Não se preocupa com o caos que está acontecendo no planeta. Existe uma igreja que será preservada das ações do inferno. A igreja não será tocada, porque onde tem atuação do inferno, os céus nunca perdeu a direção da história. Tem alguém comigo aqui nesta tarde? Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da igreja. Tem gente que ainda pergunta: o que será da igreja daqui uns anos? Será preservada, será protegida, terá a presença do céu, terá a presença de Deus. Nós não vamos ficar sem o mover do Espírito Santo no meio do caos lá fora, mas aqui dentro a igreja vai estar cheia, a igreja vai estar visitada, a igreja vai estar movimentada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nesse cenário nós temos esta história que começa neste período de Esdras, ou no período do retorno do cativeiro. E aqui começa uma história que eu acho maravilhosa. Neste capítulo 5 que nós lemos, Esther já está no palácio. Mas vamos entender um pouquinho como é que ela chegou aqui. No capítulo de número 1, o texto começa dizendo sobre o rei Assuero, que fez uma festa de 6 meses. Olha que homem festeiro. Olha como que gosta de festa. Eu acho que ele era da ADEMAC, porque a gente gosta de festa. Todo dia, toda semana, a gente tem um encontro, a gente gosta de confraternização. Este homem, ele faz 6 meses de festa, e o texto vem trazendo toda a estrutura de poder e de riqueza que este homem tinha. 127 regiões, como eu disse, da Índia à Etiópia. Ele, no seu 3º ano de reinado, ele chama todos os seus oficiais, os seus servidores do exército, também chamou os nobres, chamou os governadores, e fez 6 meses de um encontro festivo. Terminando os 6 meses, ele falou assim: não está bom, eu quero mais 7 dias. Ele faz mais 7 dias de festa, só que essa daqui ele traz para um ambiente mais próximo do palácio, para os súditos, para os servos da cidade de Suzã. E o texto no capítulo 1 diz que no final da festa, o rei já estava embriagado, já estava alcoólatra, já estava trocando as pernas. Para finalizar os 7 dias, o texto diz que ele chama 7 dos seus eunucos. Ele chama quantos? Dos seus eunucos. Ele chama 7 dos homens que trabalhavam no tempo próximo a ele. A Bíblia diz, e a história também, que os eunucos eram homens de ilibado comportamento. Eram homens que eram escolhidos a dedos para trabalhar bem próximo do rei ou do imperador. Eunuco na Bíblia eram pessoas escolhidas a dedos para cuidar de ambientes mais delicados de um palácio. Eunuco era aquele que era chamado para cuidar do ambiente mais particular de um rei. E segundo Heródoto, na enciclopédia bíblica cristã, existia 3 tipos de eunuco. Aquele que nasce por uma anomalia, que
que não tem desejo de relacionamento. O segundo, aquele que era castrado para trabalhar no ambiente de muita sensibilidade. E o terceiro era aquele por decisão, ele decidia ser aquele que não iria se relacionar. Diz alguns teólogos que João, um dos apóstolos, e Paulo não se relacionaram ou não se deram em casamento. Este ambiente de eunuco era escolhido pelos reis, porque eles cuidavam do ambiente familiar, eles cuidavam do ambiente das mulheres, eles cuidavam do ambiente dos filhos do rei, eles cuidavam até da parte íntima do rei, ou seja, era aqueles que tinham o coração do rei, era aqueles que tinham a mente do rei, e aqueles que cuidavam do harém do rei. Por que tinha que ser eunuco, irmão Fernando? Porque eunuco não tem desejo, eunuco não vai assediar, eunuco não vai usar, eunuco não vai tocar. Eu vou ficar aqui até você entender. Aqueles que é escolhido para cuidar da casa do rei, não pode ter desejo pela casa do rei. Eu vou de novo para você entender isso aqui. Aquele que é chamado para cuidar da casa do rei, não pode ter desejo pela casa do rei, não pode tocar nas coisas do rei, não pode tocar nas filhas do rei, não pode tocar na rainha do rei. Então, para trabalhar num ambiente de sensibilidade, eles precisavam ser escolhidos, até castrados, para cuidar do harém do rei. Eu vou repetir isso aqui, eu vou repetir para você entender. Tem coisa que o rei chamou a gente para fazer, que a gente não tem autoridade de mudar, a gente não tem autoridade para tocar, a gente não tem autoridade para mexer. Então o céu seleciona homens e mulheres para a tua obra, mas não pode tocar nas coisas do rei. Tem alguém comigo aqui nesta tarde? Existia 7 homens, existia 7 eunucos, e olha só o nome deles, que eu até sugiro para o teu filho, quando você vier a ter um: Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. Deus chama estes homens para uma fala, depois de finalizar a festa de 7 dias, ele quer apresentar a rainha Vasti. Vasti, na etimologia da palavra, significa bela, bonita, mulher maravilhosa. E o rei Assuero queria trazer ela para finalizar a festa, entregar ali talvez um sentimento para aqueles que estavam visitando, dizendo: olha a riqueza do rei e olha a rainha como ela é bela. O texto não diz, irmãos, porque tem algumas falas que fogem totalmente fora do contexto. Diz que o rei queria que ela viesse nua. O texto não diz isso. O rei queria apresentar ela para que eles vissem a sua nudez. Não diz isso. O texto não fala nada disso. O texto também não fala que a rainha fez uma festa paralela para afrontar o rei. O texto não diz isso, até porque a cultura que eles estavam vivendo à época, por conta de tanta bebida, os príncipes, os governadores preferiam que as esposas não participassem, então ficavam separadas em um ambiente. Vasti aproveitou para fazer uma confraternização. Olhe para mim, neste tempo, os 7 eunucos do rei foram convidados para ir até o rei. O rei tinha uma mensagem. E qual era a mensagem? Era para buscar Vasti, era para trazer Vasti para a festa, para fechar a festa, para acabar a festa. E ele falou assim: ei, vocês são os meus servos, vai buscar minha rainha, vai buscar minha esposa. E os 7 saem com uma mensagem do rei. Os 7 saem com a mensagem do rei. Vou dizer de novo: os 7 saem com uma mensagem do rei: vai trazer a minha rainha para a festa. O texto diz que eles saíram para buscar a rainha. Chegando lá, ele diz: Vasti. Eles dizem: rainha, minha senhora, o rei te convida para a festa, o rei te convida para o banquete. O texto diz que a rainha Esté diz: eu não vou.
eu não quero ir, eu não me apresentarei, eu não participo desta festa, eu não vou obedecer à ordem do rei. Olha o céu trabalhando para algo que ele precisava tratar para cuidar da sua nação. Olhe para mim, nós que somos apenas enviados como mensageiro, nós temos apenas a ordem de entregar uma mensagem. A mensagem é para a rainha, dizendo: o rei te chama. O texto diz que eles não forçaram, o texto diz que eles não insistiram. A mensagem foi entregue, pastores, mas eles não insistiram. Olha só, aqui o céu me dá uma lição. Eu não chamei ninguém para forçar a rainha, eu não chamei ninguém para forçar a rainha, eu chamei apenas para entregar uma mensagem, eu chamei apenas para entregar um recado. Eu vou de novo. O rei diz: vai lá e traz. Os 7 saíram e deram o recado. Se ela ouviu uma coisa, se ela não ouviu, o seu comportamento não muda. Olha só, eu vou de novo para você entender um pouco melhor. Olha, eles saíram com a mensagem para trazer a rainha, uma ordem vinda do rei. Nós que somos aqueles responsáveis para cuidar das mais intensas responsabilidades do trono, nós não forçamos nada, apenas entregamos a mensagem. Os 7 eunucos foi lá e diz: ele te chama. E ela desce de novo, ela deu o recado de volta: eu não irei. Eles não insistiram, eles não brigaram, eles não amarraram a rainha, eles não bateram na rainha, eles não maltrataram a rainha. Eles fizeram o quê? Meia volta, porque se não obedece, o recado de volta é para quem mandou a mensagem. Olha só, se eles não ouvem, ou se ela não ouve, não sou eu que vai forçar ela a ouvir a mensagem, eu apenas trago de volta a mensagem que me deram. Eu vou repetir isso aqui: nós não podemos forçar nada, nós somos apenas mensageiros do rei para uma mensagem. Se não te ouvir, leva a mensagem para o dono da mensagem, porque é ele que tem o poder de tratar com aquele que não ouviu a mensagem. Olhe para cá. A gente tem às vezes alguns comportamentos, a gente quer forçar a coisa, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Você entrega a orientação, você entrega a mensagem, você entrega o que Deus mandou. Se te ouvirem, amém. Se não te ouvirem, quem vai cuidar de trazer a sanção não sou eu, é o rei que deu a ordem para que nós pudéssemos levar a mensagem. Eu vou de novo: nós não forçamos, nós não batemos na porta, nós não amarramos ninguém. Quem vai trazer a sanção é aquele que deu a mensagem para você entregar. A nossa obrigação é só entregar a mensagem. A nossa responsabilidade é entregar a mensagem. Você vai ouvir? Não vou, está fora. Você vai ouvir? Não vou, não prega. Você vai ouvir? Não vou, não participa. Irmão, olhe para mim. É bom ouvir os eunucos do rei, porque eles são aqueles que são enviados do coração do rei para a rainha. É bom ouvir o mensageiro do rei. É bom ouvir aqueles que Deus usa como mensageiros de uma mensagem que não é nossa. Se você não ouve, cuidado, haverá um comportamento do trono que pode tirar você de um posicionamento que não é teu. Olhe para cá, tem gente que tem problema com ordem. Ordem não é conselho, ordem é ordem. Ordem não é uma orientação, ordem é ordem. Tem gente que tem dificuldade, pastor Oséias, de ouvir ordem. E por não ouvir ordem, se perde oportunidades. Quem não ouve ordens, portas se fecham. Por não ouvir ordens, cadeiras são tiradas.
por não ouvir ordens, se perde oportunidades que nunca mais vai ter. Eu vou frisar isso aqui para cravar no nosso coração. Tem gente que tem autoridade para dar ordem, então ouve quem tem autoridade para dar ordem. E tem gente que só leva a mensagem. É aquele que tem autoridade para dar ordem e tem aquele que leva a mensagem. Então escuta quem tem autoridade para dar ordem e também ouve aquele que leva a mensagem da ordem. Porque não é só apenas ouvir o mensageiro, porque tem gente que tem vaidade no coração. Se não ouvir da boca do pastor Elias, eu não obedeço. Quem honra, não é honra apenas por aquilo que está presente. Eu honro pela mensagem que me foi enviada, vindo da parte daquele que tem autoridade. Não é porque eu não estou com ele perto que a voz não é de autoridade. O mensageiro vem do coração de quem está no trono. E se vem do coração que está no trono, eu preciso ouvir, porque eu posso perder uma oportunidade. Se você tem coragem, olhe para alguém que está do seu lado. É melhor obedecer. Os eunucos foram lá, falaram para a rainha: o rei está te chamando. Diga para o rei que eu não vou. Amém. Traz de volta. Quando os eunucos trouxeram de volta a mensagem para o rei, o texto diz que o rei ficou com muita raiva. O rei ficou irado. O rei ficou revoltado. O rei ficou transtornado. Capítulo 1, verso de número 12. Porém a Vasti recusou atender a ordem. Ela recusou atender a ordem transmitida por meio dos eunucos. Disse o rei. Diante disso o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Um problema que era um problema familiar virou um problema do império. Olhe para cá, eu sei que vocês estão olhando, mas é só força de expressão. Nós chegamos em algumas posições que todo o nosso comportamento vai refletir em lugares. Nós não somos mais apenas pessoas comuns. Nós somos pessoas que carregamos muita responsabilidade. Todo o nosso movimento comportamental gerará uma onda de outros comportamentos. O rei pegou a informação revoltado. E aqui eu aprendo mais uma lição com o rei. O texto do capítulo 1, verso 13 diz assim: Então o rei consultou os. O rei, ele era o rei. Ele poderia muito bem dar uma ordem assim: acaba com aquela mulher, tira ela de lá, manda ela embora, volta para a casa das mulheres. Não. No momento de ira, ele chamou o seu conselho. Porque o comportamento real não se diz respeito mais só à casa real. Porque tudo que acontecer na casa real refletirá em toda a nação. Eu vou repetir isso aqui para ficar na nossa alma, cravado. Nós que estamos à frente de muita coisa, tudo que nós fizermos gerará, como eu disse, ondas de outros comportamentos negativos. Só que não por conta de um comportamento negativo de uma pessoa, eu preciso tomar uma decisão na raiva e na ira. O rei me ensina: toma fôlego e convida a gente sábia para ajudar você a resolver um problema. O que Assuero está me ensinando aqui, irmão, igreja? O que ele está ensinando assim? No momento de ira, não tome decisões precipitadas. Senta com gente sábia. Eu vou repetir isso aqui.
Porque tem muita gente no momento da raiva, por conta de uma informação que não agrada o teu coração, senta em mesas que não tem gente sábia para te dar conselho para um caminho de uma solução favorável. Mas o rei fala assim: convide os sábios. E mais uma vez, o texto diz que ele convidou 7 oficiais conselheiros, que também é definido como eunucos. O coração do rei não era para qualquer um. O coração do rei não era para qualquer ambiente. O coração do rei não era para qualquer pessoa. De 127 províncias, de governadores, príncipes, generais, marechais, tenentes do exército, ele só tinha 7 para consultar para assuntos especiais. Tenha pessoas especiais do seu lado. Tenha pessoas sábias do seu lado. Tem alguém me ouvindo? Não pegue na raiva e saia chutando pelas portas. É hora de sentar à mesa com pessoas sábias, que te levam para resultados sábios, que vai gerar resultados positivos. Lembrando que nós estamos num ambiente de um rei totalmente pagão. E segundo a cultura deste reino, ele poderia trocar de esposa ao tempo que ele quisesse. E o texto diz que ele consultou os sábios. E os sábios, liderado por um só homem, diz assim: rei, é melhor o senhor tomar uma decisão logo. Por quê? Porque se continuar aceitando esse comportamento de Vasti, as outras mulheres do reino vai começar a desencadear o mesmo comportamento. E o reino vai sofrer um ambiente totalmente caótico, desnecessário, por conta de um comportamento do palácio. Eu acho que eu falei, vou falar de novo. Tem gente que precisa ser tratado de forma bem enérgica para evitar outros danos em outros lugares. Os 7 se reuniram e falaram assim: rei, faça um decreto, tire a rainha da cadeira e que ela nunca mais se apresente para o Senhor. Os 7 chegaram a esta conclusão. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, verso 16 do capítulo 1, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia chegará que a rainha fez com o Senhor aqui no palácio. A notícia não fica presa no ambiente, porque nós não somos mais comuns, nós pertencemos a um reino, nós representamos um trono, nós somos enviados de um rei. Então os nossos comportamentos serão tratados com sanções pesadas. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações, atitudes e comportamentos. Tem alguém comigo? A rainha era rainha porque tinha um rei e tinha um trono. O que esses homens estão dizendo? O comportamento dessa mulher vai trazer um problema muito sério. A fala dela, a negativa dela, vai trazer um problema muito sério no meio do nosso reino. Eu quero correr para a gente chegar no capítulo 5. Eu quero trazer só um pensamento aqui para nós. O seu comportamento, como eu já disse pela terceira vez, gera resultados negativos em ambientes que você vive. Então seja um exemplo, para que não haja sanções para a sua casa. O que essa mulher está fazendo com o rei Assuero é algo que traz uma preocupação para os dias de hoje. O que ele está dizendo, o que ela está dizendo assim: eu não quero obedecer, então vai ser do jeito que eu quero. Neste ambiente o rei consulta a bancada de conselhos e o conselho diz assim: tira ela, destitui ela, traz ela para o ambiente que não vai mais ter a cadeira de autoridade, nem será mais a tua esposa, porque ela deixou de ser exemplo. Nós precisamos aqui
olhar para pessoas que são exemplos, para que possamos continuar a caminhada do Evangelho para a nossa casa. Eu vou trazer a sardinha para a nossa peixaria. Olhe para as esposas dos nossos pastores e vejam os seus comportamentos e sigam como elas são. Porque não quero aqui deixar nenhuma frase, talvez você pensando, mas não, nós temos aqui um casal de pastor que nos é exemplo de comportamento. E nós temos toda uma estrutura de referência e espelho para um convívio e vivência, porque está sendo vergonhoso em alguns lugares, mas nós temos um pastor, nós temos uma pastora, uma esposa de pastor, que nos dá exemplos de comportamento e de vestimentas. Porque desse ambiente nós podemos tratar, desse ambiente nós podemos ter lições, desse ambiente nós podemos sofrer sanções. Nós temos uma mulher aqui neste texto que não dá exemplo, então ela é destituída. E vou de novo, olhe para os comportamentos da esposa do seu pastor. O texto diz que ela foi destituída. O texto diz que ela foi tirada. Capítulo de número 2. Depois de passar toda a raiva do rei que havia passado, ele se lembrou de Vasti e o que havia feito com ela. E o texto diz no verso de número 2: então seus servos ou servos dos reis que servia lhe disseram que se procurassem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que elas desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. O texto diz que saíram comissários e desenvolveram um texto, um comunicado, e foi espalhado pelas 127 províncias. É Deus já começando o movimento para colocar Esther dentro do palácio. É Deus começando o movimento para trazer Esther para dentro do palácio real. Para quê? Para uma proteção, para trazer uma estrutura que vai ajudar a proteger o povo de Deus. E o texto diz que vai pela cidade, espalhe os recados, espalhe a mensagem, dizendo: eu preciso de uma moça que seja virgem para se voltar, para estar no palácio, para entrar no palácio, para estar fazendo parte do ambiente novo, de uma estrutura nova que está sendo confeccionada para uma cadeira que está vazia. Eu fico aqui pensando uma coisa. O verso de número 2, o texto diz assim: que quando o rei acabou o seu momento de ira, momento de raiva, o texto diz que os seus servos chegou até ele e disse, trazendo a ele uma solução, trazendo a ele um problema, ou melhor, trazendo ele um resultado, trazendo ele uma solução para um problema que ele estava vivendo. Isso aqui é só para quem trabalha perto de pessoas, para ajudá-lo no ambiente de crescimento. Porque a gente trabalha às vezes em lideranças e nós não conseguimos trazer e gerar resultados para lugares. E às vezes nossos líderes estão passando por dificuldades. E olha só o que esses homens já fazem. Rei, eu tenho uma solução. A gente que trabalha próximo de líderes, nós que trabalhamos em ambientes, de trazer ambientes de resultado para lugares, no nosso caso da igreja, do povo, do corpo de Cristo. A gente não tem que só trazer problema para dentro da igreja. A gente não tem que só trazer problema para o pastor. A gente tem que trazer soluções para o pastor. Nós temos que trazer soluções para a liderança. E o texto diz que os eunucos dizem assim, eu tenho uma solução. Eu tenho uma alternativa. Eu tenho como resolver. Este é o ambiente de quem trabalha junto ou adjunto da liderança. É vir para trazer solução e não dificuldade.
Porque tem gente que só sabe trazer problema. É o problema do departamento, é o problema da porta, é o problema da recepção, é o problema do estacionamento, é o problema de recurso, é o problema de tudo, menos solução. Ele está lá para ajudar, para liderar, para crescer, para desenvolver, para prosperar, mas nada acontece porque ele não consegue trazer solução. Mas os eunucos dizem assim: eu tenho uma solução para o senhor, poupando-o de algo que talvez seria difícil para ele, mas quando ele chega, já chega trazendo uma solução. Eu tive um gerente corporativo em São Paulo. Ele diz assim: Fernando, não me traga problema. Quando você trouxer um problema, já vem com 3 alternativas, e eu escolho a melhor. Eu escolho o melhor caminho. Porque se você está lá, eu preciso que você alivie a minha carga. E deste ambiente, está aqui os eunucos dizendo: rei, eu já tenho uma solução, qual é? Eles apresentaram e falaram assim: está aprovado. Toca o barco. Vamos para frente. Enquanto você cuida do reino, a gente vai cuidar da sua particularidade. Enquanto você cuida do todo, eu cuido das suas particularidades. No capítulo 5, onde nós lemos, está aqui a Esther. Ela foi trazida para o palácio de Susã. Ela foi inserida para o palácio de Susã. Ela foi convocada para estar no palácio de Susã. Entrando no palácio de Susã, o texto diz que ela foi agradável, achou graça àquele que cuidava do harém do rei. Ela achou graça àquele que cuidava das mulheres do rei. Depois de levar o comunicado às 127 províncias, Deus trouxe Esther para o palácio. E diz o texto que quem recepcionou ela foi Hegai, um dos eunucos do rei. Eunuco do rei, como eu disse, é aquele que sabe o coração e conhece a intimidade do rei. O texto diz que quando ela chega, quando ela entra, Deus, usando o eunuco, se alegrou da rainha Esther, se alegrou desta moça. O que eu aprendo aqui? O ambiente que eu chego, o meu comportamento inicial vai estabelecer o resultado final daquilo que está proposto para a minha vida. Porque tem gente que chega no lugar, mas pensa num camarada chato. A rainha Esther, ou a Esther, chegou e o próprio texto diz que se agradou dela Hegai, ou aquele que cuidava das mulheres do rei. Quando Deus está no lugar, quando Deus está no controle, quando Deus está cuidando da nossa história, onde nós chegamos, eu não preciso fazer nada. O próprio céu cuida de trazer ambientes para que possamos ser recebidos. Mas eu preciso ser agradável. Chacoalhe alguém que está do seu lado. Seja agradável, não seja chato. Porque a porta que começa, ela também pode se fechar no começo. Seja agradável quando você chega, porque tem gente que chega no lugar, pensa que já é o presidente da república. Eu fui pastor de tantas igrejas, eu fui missionário em tantos países, eu já cuidei de tantos lugares, eu sou profeta de Jeová, eu cuido do culto de libertação de tantas igrejas. Não fala nada, deixa que os eunucos vai te conduzir para dentro do palácio. Não precisa se apresentar, as suas credenciais não são da terra, as suas credenciais é da eternidade. Mas tem gente que gosta. Eu recebi uma vez lá na congregação um obreiro de uma outra denominação dizendo assim: pastor, eu senti de Deus vir congregar com o senhor. Eu falei: misericórdia. Eu estava aqui nos cultos, eu senti que aqui o negócio é bom. Eu vi que você está lugar para o reteté. Eu falei: Senhor, olha, me revela. Deus não me revelou não, mas eu segurei a bronca. Ele passou uma semana, conversou comigo: vou congregar com o senhor. O senhor era onde? Aí já fui pastor na igreja tal, já fui pastor na igreja tal, já fui pastor na igreja tal. Eu falei assim: mas por que não foi lá? Ninguém entende o meu chamado. Falei: rapaz, eu vou ser mais um que não vai entender seu chamado. Falei assim: vai cultuando com a gente aí, a gente vai te observando. Ele passou 30 dias e mandou mensagem: pastor, e aí? Falei: tudo bem, varão?
O senhor não vai me dar oportunidade não? Eu falei assim, como assim? Eu estou aqui parado, tenho o dom de libertação, eu tenho revelação. Eu falei assim, filho, vem para o culto de ceia para a gente conversar. Tá bom, eu vou estar aí. E quem já congregou comigo sabe. Aí eu aproveitei no culto de ceia que eu vi todos os obreiros lá, falei assim, irmãos, aqui na congregação do Maria Cecília, igreja de Londrina, primeiro você tem que sentar para aprender, para depois ir para o púlpito para falar. Segundo, se você não participar de culto de escola dominical, culto de ensino, os trabalhos no nosso campo, na nossa sede, você não terá oportunidade nessa casa. Terceiro, se não passar pelo conselho crivo da igreja, você não terá oportunidade nessa casa. Ele sumiu até hoje, eu não sei onde ele foi parar. Porque tem gente que já quer trazer as credenciais. O texto diz que a Esther foi conduzida pelos eunucos ao palácio. Quando eu sei do propósito, eu não preciso forçar nada. Eu apenas vou seguindo aquilo que o céu já proporcionou para a minha vida. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu estou direcionado pela eternidade, eu não preciso falar o que eu tenho, as minhas formações. Tanto é que o próprio Mardoqueu diz, não fale de onde você veio, apenas viva o momento que Deus está proporcionando para você. Porque existem cadeiras que vão chegar, mas primeiro precisa passar pela porta de acesso. O texto diz que ela foi tão singela, simples, que os eunucos gostaram dela. E o texto está dizendo, Hegai achou graça, favor imerecido por Esther. Tanto que achando graça, ele já introduziu ela na melhor casa, não foi no mesmo lugar. E já colocou ela com 7 moças. E já deu a ela os melhores perfumes. O texto está dizendo que era de comportamento de quem chegava, escolher os perfumes, escolher os cremes, escolher as mirras, escolher as especiarias. Esther não fez nada disso. Quando ela chegou, recepcionada pelo eunuco, aquele que tem o coração do rei, ele sabe o que é melhor. Ela não pediu nada, ela viveu o que o mestre, ou melhor, que o mensageiro estava proporcionando para ela. Eu vou de novo para você entender. Quando eu entendo o propósito, eu não exijo, eu vivo, porque quem me recebe é o mesmo que está recebendo o rei, a voz dele, o coração dele. Então, quando eu chego, ele sabe, essa daí vai dar certo. Esse daí vai dar certo, essa daí vai crescer, esse daí vai desenvolver. Quando ela chega, ele fala assim, 7 mulheres para ela. Ela vem de uma vida bem triste. Ela vem de uma vida isolada, vivendo nos becos, talvez, da cidade de Suzã, sem família, sem amigos, não sei. Mas quando ela chega, o eunuco já fala assim, essa daí vai dar certo. Pega as especiarias, aquelas. Pega aquelas. Mas aquelas. Mas Hegai, mas você nem pode trazer. Porque quem está entrando é Esther. Quem está entrando é Esther. Eu vou trazer aqui só um pensamento. A Esther é o nome que ela recebeu ali na Babilônia, talvez. Mas o seu nome de origem é Radassa. Radassa significa murta. Murta é uma planta rasteira que até cresce até 9 metros de altura. Só que murta, ela só nasce em ambientes desérticos. Os peregrinos, os nômades, os que andavam pelo deserto, quando percebia que tinha uma murta, falaram assim, ali tem água. Era a esperança do viajante. O que Deus está ensinando para nós ali? Esther é uma murta. Esperança de um povo. Não precisa fazer nada, Deus vai fazer para você. Onde tem murta tem água, onde tem murta tem água, onde tem murta tem água. A murta dentro da Bíblia significa, dentro da história bíblica significa prosperidade e crescimento, resiliência. Aquele que mata a sede tem sombra para dar para o viajante. Esther era Esther, mas antes ela é uma murta. Aquilo que não tem aparência, mas no deserto tem água para dar para quem tem sede. Então ela está dizendo assim, eu não faço nada, só vão me levar. Quando ela entra, Hegai fala assim, traz os melhores perfumes, traz as melhores especiarias, e a partir de hoje ela tem 7 moças, não vai ficar mais sozinha.
Quando eu entendo o propósito, eu sei que Deus tem algo para mim, eu não preciso fazer manipulação. Deus prepara tudo para a minha vida. Ele vai trazer os melhores perfumes, Ele vai trazer as melhores companhias, Ele vai te dar os melhores acessos, Ele vai te colocar nos melhores lugares, Ele vai te colocar nas melhores companhias, porque Ele escolheu a tua casa, a tua vida, para algo extraordinário. Quando ela entra, o texto diz que 12 meses de muita mirra. Dentro dos 12 meses, 6 meses iniciais é muita mirra. E os 6 meses finais é muito óleo, muita essência e muito perfume. É uma coisa de doido. As mulheres aí ficam doidas para ficar nesse lugar. Pessoa, 12 meses vivendo dentro de um palácio, sendo todo dia banho de perfume, banho de creme, banho de pétalas, banho não sei do que. É cheiro que não acaba mais. Mas tem uma explicação. Porque todo esse tempo é uma preparação para viver algo extraordinário. Por quê, pastor? Porque dentro da cultura, na cabeça deles, quanto mais esta moça vivesse em ambientes de perfume e tratamento, no ambiente quando ela sentasse na cadeira real, no ambiente da expressão, no ambiente do calor, no ambiente daquela exaustão, mesmo suando, ela ia exalar perfume. Você podia dar glória nisso. O que eles estão ensinando a gente aqui? Que nós somos um bom perfume de Cristo. Quanto mais nós nos envolvemos com Ele, mais pressão nós vamos sofrer. Mas quanto mais pressão nós sofremos, nós exalaremos o bom perfume de Jesus. Então ela passava por isso, porque no momentos das grandes pressões, ele sentiria o perfume da sua rainha, mesmo na ausência dela, sabia? Ela está perto, ela está aqui, ela está bem perto de mim, ela está no cômodo do lado. Então nesse ambiente era uma preparação necessária. Tem alguém comigo? Eu vou terminar. O texto diz, dentro da cultura, que depois de 12 meses eles começavam uma escala de moças que iam até o palácio. Dentro de 12 meses, passando os 12 meses, ele montava uma escala para a moça que ia ficar uma noite com o rei. Neste período as moças iam, passavam a noite. E para ir para o palácio, ficar com o rei, elas escolhiam os perfumes que ela ia usar. Passada a noite, no outro dia ela voltava para a segunda casa, a casa das mulheres. Ela não voltava para a primeira casa, mas para a segunda casa. Nessa casa ela ficava, e talvez nunca mais o rei chamava ela. O texto diz que a Esther, chegando no dia dela, ela não pega nada. Ela não pede nada. Ela recebe uma orientação de Hegai, o eunuco do rei. O eunuco sabe cuidar. O eunuco sabe o que o rei quer. O eunuco sabe do que o rei gosta. O eunuco sabe do que ele precisa. E ela sábia como era, ela não pede nada. Ela ouve o conselho do... Diferente da Vasti. O eunuco foi buscar, ela não deu ouvidos. Aqui o eunuco fala e Esther ouve. Aqui começa um crescimento de uma mulher que está ocupando de uma mulher que perdeu por não ouvir o comportamento ou não aceitar um conselho. Quando Esther vai se apresentar para o rei, Hegai diz assim: leva esses, o rei vai gostar. Leva esses que o rei vai gostar. Quando rainha Esther vai para o seu tempo para com o rei, para o seu momento para com o rei, no capítulo 2, verso 16, assim Esther foi levada ao rei. Assim Esther foi levada ao rei. Assim Esther foi levada ao rei. Ela não foi sozinha, ela foi levada.
O que Vasti não fez, a Esther fez. O texto diz: foi levada. No capítulo 2, verso 16, ao palácio, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do reinado do rei Assuero, o rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e alcançou diante dele o favor e a aprovação de todas as virgens, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela. Ela foi conduzida, a Vasti não ouviu, não veio. Ela foi conduzida, a Vasti desobedeceu, mas a Esther ouviu. A Vasti não veio, mas a Esther foi conduzida. Quando ela foi conduzida, usando o que o eunuco pediu para ela usar, o rei amou ela, o rei amou ela, o rei amou ela. Amando ela, falou assim: traz a coroa, essa vai ficar, traz a coroa, essa não sai daqui, traz a coroa, essa fica comigo. Colocaram a coroa na cabeça de Esther, vestiram a Esther com as vestes reais, colocaram a Esther no trono no lugar de Vasti. Olha o texto como diz, lá no capítulo 1, Vasti fez festa. No capítulo 2, o rei faz festa para Vasti. Quando você obedece, você não precisa fazer nada. O rei faz tudo que você precisa. Capítulo 5. Aqui no capítulo 5 a gente finaliza. Esther está no palácio. Aqui nós falamos sobre como ela entrou e por que ela entrou. No capítulo 5, ela entra no palácio. E a história diz que Mardoqueu, por não se curvar para a mão dos príncipes do rei, ele montou uma armadilha para acabar com todos os judeus. Dentro desse cenário, está uma mulher lá dentro, Mardoqueu do lado de fora, vivendo à porta do palácio do rei. E ele ouve e vê e recebe o edito do rei Amã, do governador do príncipe Amã, dizendo que vai matar todos os judeus que existem no reino persa. Ele pega a carta, começa a clamar, ele pega a carta, começa a gritar: jejum, não come, não bebe, não dorme, fica gritando, se veste de pano de saco. E o texto diz que ele começou a gritar nas regiões, nas ruas e nos bairros da cidade. E o texto diz que a notícia chegou para Esther. A Esther, ouvindo, mandou um dos seus eunucos falar com Mardoqueu: troca de roupa. Ele diz: eu não vou trocar, eu estou em luto, eu estou preocupado, a nação judaica vai morrer, o povo vai perecer. E o texto diz que ele voltou e disse para Esther: Esther, existe um edito de Amã dizendo que vai matar todos os judeus da Pérsia. Ela disse: fala para Mardoqueu parar com isso, fala para ele trocar as suas vestes. Ele diz: eu não vou trocar, eu não vou mudar. E ele manda um recado para a rainha Esther: diga para Esther que ela está no palácio, não é só porque ela está no palácio que ela não vai sofrer a sanção. Ela também é judia, ela também vive, ela também tem sangue israelita. A nação vai perecer e ela também perecerá. E ele diz: quem sabe Deus não te colocou aí dentro para trazer livramento para o povo dele. Olha só, quem sabe Deus não te colocou dentro deste palácio para trazer livramento para o seu povo aqui fora. Ela está dentro de um palácio, o povo está do lado de fora, ela está protegida pelo rei, ela tem toda a sua atenção, mas do lado de fora o povo está sofrendo uma ameaça de morte. E ela manda o recado para Mardoqueu: diga a ele, manda o povo jejuar por 3 dias, ninguém come e ninguém bebe, depois eu vou entrar à presença do rei. Tem 30 dias que o rei não me chama, e a lei da Pérsia diz que se o rei não chamar, eu não posso entrar. E se eu entrar sem ele estender o cetro, eu posso perder a minha vida. Mas por causa da nossa oração, do nosso comportamento, eu vou arriscar a minha cabeça. E diz o texto que eles jejuaram, e Mardoqueu chamou todo o povo para isso. Antes de tomar uma decisão, ou antes de acessar um lugar, é melhor nós nos posicionarmos
para buscar um resultado do céu para a nossa vida. Eu vou de novo, o texto está dizendo, ela precisava de uma ordem, ou melhor, ela precisava de uma liberação. Ela tinha um grande problema, ela tinha uma necessidade, ela passava por uma dificuldade, não só ela, mas todo o seu povo. O que ela faz? Eu não vou entrar, eu não vou pedir, eu não vou marcar reunião. Antes de qualquer decisão, eu preciso ir para a oração. Antes de qualquer decisão, eu preciso descer para o jejum. Antes de qualquer situação, eu não entro na casa de ninguém sem antes orar a Deus. O que ela está me ensinando para a gente finalizar? Ela está dizendo assim, a gente tem um grande problema, mas nós não vamos tomar nenhuma decisão sem antes orar. Nós estamos precisando cair para a oração. Nós estamos precisando voltar a orar. Nós estamos precisando voltar para o ambiente do jejum. Eu vou me apresentar, mas antes eu preciso orar. Antes eu preciso descer no jejum. Antes eu preciso descer na consagração. Eu vou repetir isso aqui para cravar no nosso coração. Nós estamos tendo que aprender a voltar a orar. Esses tempos de EBL aqui nós temos momentos de oração que têm agradado o coração de Deus. E por causa disso Deus já começou a trazer respostas para a igreja. Por causa disso Deus já começou a abrir portas de milagres para a igreja. Por causa disso Deus já começou a responder a oração do povo. Por causa disso Deus já começou a trazer portas abertas para a igreja. Esther já tinha o trono, Esther já tinha a coroa, Esther já tinha a cadeira de autoridade. Mas antes de tomar qualquer decisão, ela diz assim, eu vou orar, eu vou descer no jejum, eu vou descer na consagração, eu vou voltar para o ambiente de falar com Deus. O texto diz, no capítulo 5 que nós lemos, depois de 3 dias, o texto diz, trocou de vestes reais, ou melhor, vestiu-se de vestes reais. No 3º dia, ela saiu do ambiente da oração. No 3º dia, ela saiu do ambiente do jejum. No 3º dia, ela saiu do ambiente da consagração. Mas não foi com a roupa da oração, ela não foi com a roupa do jejum, ela tinha vestes reais. O rei já tinha dado roupa nova para ela, o rei já tinha dado casa nova para ela, o rei já tinha dado autoridade nova para ela. Este ambiente novo, ela está dizendo assim, eu não me apresento ao rei de qualquer forma. No 3º dia, ela troca de roupa. Eu vou dizer para nós entendermos algo aqui, nós precisamos mudar os nossos comportamentos para se apresentar ao rei que controla todo o cenário da nossa causa. Eu vou de novo, nós precisamos aprender com a rainha Esther. Quando eu for me apresentar, eu preciso trocar as minhas vestimentas. Por quê, pastor? Tem gente que só vive no ambiente da desgraça, só vive reclamando de tudo, só vive com cara de choro, com cara de coitado, com cara de gente que está sofrendo. Ela está dizendo assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de chorar, mas também na presença do rei eu preciso me apresentar como eu sou. Por quê? Porque ele já me trouxe para o teu palácio, ele me trouxe para a tua salvação, ele me trouxe para a tua vida, e hoje eu não sou mais o que eu era. Eu tenho uma vestimenta nova, eu me apresento diante do rei com esta vestimenta. No 3º dia ela troca de roupa. Está na hora de você mudar este cenário de vitimismo, de coitadice, cheio de traumas. Tem gente que só vive vivendo o passado. Ela está dizendo assim, eu não vou me apresentar, vou trocar roupa. Me dá minha roupa. O texto diz que ela troca a sua roupa, se apresenta na porta do palácio, ou melhor, do trono, onde o rei está sentado. Vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. De frente do aposento do rei. Ela se veste, ela troca a sua vestimenta, e ela se apresenta na frente do trono do rei. E o rei, quando olha para Vasti,
O texto diz que ele estendeu o cedro. Ele achou graça à rainha Ester e estende o seu cetro. Estendendo o cetro, ele está dizendo assim: eu sei quem você é. Eu sei de onde você veio. Eu sei por tudo que você passou. Mas hoje você pertence a este ambiente. Pode entrar. Pode entrar. Quando ela se apresenta na porta do rei, olhe para mim. Eu não sei quais são as portas que você anda se apresentando. Mas é bom você acertar a porta, porque a porta que você se colocar é a porta que vai abrir o milagre que você precisa. Eu vou repetir isso aqui porque Deus colocou no meu coração. Porque tem gente que se apresenta à porta que não pode resolver nada. Mas Deus te trouxe esta tarde para dizer para você: se apresenta na porta de quem resolve o seu problema. Se apresenta na porta de quem vai mudar o cenário da tua história. Se apresenta na porta de quem tem autoridade para trazer de novo a sentença de vida para sua casa. Se apresenta na porta de quem está sentado no trono que manda na cidade. Se apresenta na porta de quem tem autoridade no país. Se apresenta na porta daquele que manda no planeta. Se apresenta na porta daquele que comprou a tua alma. Se apresenta na porta daquele que comprou a tua vida. Se apresenta na porta daquele que morreu no Calvário. Se apresenta na porta daquele que venceu a cruz. Se apresenta na porta daquele que venceu a morte. Se apresenta na porta daquele que tem poder no céu, na terra e no inferno. Não se apresenta em qualquer porta. Quando ele se apresentou na porta do rei, o rei estendeu o cetro. Mas entre estender o cetro e ele falar com você, tem um caminho. Achou graça. Ele está dizendo assim: eu sei quem você é, agora caminha até mim. Porque o caminho da porta até o trono, do cetro estendido, eu preciso me movimentar para isso. Quando eu movimento para o ambiente daquilo que Deus já permitiu para eu acessar, eu caminho para o ambiente daquilo que eu preciso para a minha casa. Então da porta até o trono tem um caminho. Da porta até o trono tem um caminho. Quando Ester começa a caminhar, eu imagino, o texto não diz, que o rei parou tudo o que estava acontecendo. Não sei se ele estava com os conselhos, não sei se ele estava com os súditos. Eu sei que quando ele estende o cetro, todo mundo para, todos param para receber aquela que está entrando. O cetro está estendido, agora é hora de entrar. O cetro está estendido, agora é hora de entrar. O cetro está estendido, agora é hora de entrar. Vou de novo, o cetro está estendido, agora é hora de entrar. Eu preciso caminhar até aquele que me deu autoridade para entrar. Ela toca no cetro. Aí o rei fala assim: o que tens, Ester? Até metade do reino eu te dou. Olha só isso aqui. Eu preciso terminar. Se coloque em pé, por favor. Entre a porta e o cetro tem uma caminhada. E aqui eu termino dizendo para você algo muito especial. Enquanto estão tramando contra a nossa vida lá fora, se posicione na presença do rei para algo grande que ele tem para você. Você já acessou o palácio, foi introduzido na presença do rei. E por se apresentar na presença do rei, o cetro já foi estendido. Estendendo o cetro, você tem acesso a ele. E tendo acesso a ele, uma sentença de morte vai ser cancelada hoje aqui. Disseram que acabou, mas o cetro está estendido. Disseram que não tem mais, mas o cetro foi estendido. Disseram que não vai ter solução, mas o rei estendeu o cetro para você entrar aqui nesta noite. Quando a rainha Ester toca, diz assim: pede o que queres, até metade do reino eu vou te dar. Até metade do reino eu vou te entregar. Deus está dizendo: o cetro foi estendido,
eu vou abrir a porta que precisa ser aberta. O cetro está estendido. Eu vou cuidar da família como precisa ser cuidado. O cetro está estendido. Eu vou cuidar daquilo que me pedem para cuidar. Estende a sua mão e vou orar por você. Aqui eu finalizo. Aleluia. Estende a sua mão. Existe um cetro que está estendido para a sua vida. Existe um cetro que está estendido para a tua casa. Existe um cetro que está estendido para a tua família. Existe um cetro que está estendido para a sua história. Não vai morrer. Não vai tocar. Não vai permanecer preso. Não vai ter morte. Não vai ter velório. O rei está com o cetro estendido. É hora de você entender. Ele vai abrir a porta para a tua causa. Aqui nesta noite, nesta tarde. Quando ela estende, olha a ousadia de quem está na direção de Deus. Olha a ousadia de quem está na direção do Pai. Ele está dizendo assim: o que você quer? Eu não quero só entrar aqui, mas eu quero você na minha casa. Olha só que ousadia de Esther. Ela não veio só falar com ele, ainda arranca o rei do trono e leva para casa. A rainha Esther é ousada. Ela veio pedir uma audiência. Ela não só teve audiência, como ainda levou o rei para tua casa. Eu gosto de pensar isso. Ela saiu do trono, caminhou pelos corredores do palácio dizendo: olha Esther, o que está vendo Esther? Ela e está o rei, está ela, está o rei, está ela, está o rei. Onde eles vão? Para a casa dela, para a casa dela, para a casa dela. Eu vou dizer para você levantar a mão e dar glória. Hoje você não só tem acesso ao rei, mas hoje ele vai caminhar contigo até a tua casa. Ele vai caminhar contigo até a tua família. Ele vai caminhar contigo até o teu banquete. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela esta oportunidade tão linda que o Senhor nos deu. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este momento tão soberano. Obrigado por falar conosco. Obrigado por cuidar de nós. Que o Senhor vá conosco na nossa casa. Que o Senhor fique conosco na nossa família. Que o Senhor venha mudar as sentenças de morte que existem no meio desta casa. Pai, no nome de Jesus nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, em nome do teu Filho, pela resposta, pelo milagre, pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua mão, pela porta que se abre, pela resposta que chega, pela cura que acontece. No nome bendito de Jesus, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.